Michele Bolsonaro é atacada em entrevista e sua resposta faz o apresentador perder a palavra. A câmera focava o rosto sereno de Michele Bolsonaro, sentada na poltrona de couro creme do estúdio. A entrevista ao vivo já durava 20 minutos, quando o apresentador, André Vasconcelos, inclinou-se para a frente, o olhar afiado como uma lâmina. Ele pigarreou e lançou a pergunta que mudaria tudo. Michele, a verdade é que muitos dizem que você apenas finge ser essa mulher forte e altruísta, que no fundo, sua história é uma farsa bem ensaiada. O que você tem a dizer sobre isso? O silêncio que se seguiu pareceu se estender por uma eternidade. O público acompanhava em casa, ansioso, enquanto os olhos de Michele brilharam por um instante. Ela umedeceu os lábios, respirou fundo e, ao invés de reagir com raiva, sorriu de maneira inesperada. Você quer saber quem eu realmente sou, André? Sua voz soou firme, mas carregada de algo que ninguém esperava. Dor e verdade. Então escute com atenção. André cruzou os braços, mantendo a postura de quem já venceu a batalha. Mas mal sabia ele que em poucos minutos perderia completamente a palavra. Michele fechou os olhos por um breve instante, como se mergulhasse em um passado distante. Quando os abriu, sua voz era mais do que um discurso político ou uma defesa pessoal. Era um testemunho. Eu cresci em uma casa humilde, onde minha mãe trabalhava dia e noite para que eu tivesse o mínimo. Eu sou filha de uma mulher surda, André, e isso me ensinou, desde cedo, o que é lutar sem que o mundo te ouça. O apresentador, que antes exibia um sorriso cético, perdeu parte da convicção ao ouvir aquelas palavras. Ele não esperava que ela trouxesse à tona sua infância de maneira tão crua. Sabe o que é aprender a se comunicar com o mundo sem depender apenas das palavras? Michele continuou, seu olhar penetrante. Eu aprendi que a verdadeira força não está em como respondemos aos ataques, mas em como seguimos em frente apesar deles. No estúdio, o silêncio era absoluto. A equipe técnica parecia paralisada e André, pela primeira vez, não encontrou palavras para interrompê-la. O Brasil conhecia Michele Bolsonaro como a ex-primeira-dama carismática, engajada em causas sociais, mas poucos sabiam do preço que ela havia pago para chegar ali. Eu sei que é fácil julgar quando se vê alguém apenas pelo que a mídia escolhe mostrar. Mas enquanto eu estava ao lado do meu marido, sendo chamada de tudo que você pode imaginar, sabe o que eu fazia? Trabalhava em silêncio, ajudando aqueles que ninguém queria enxergar. André descruzou os braços. Seu semblante, antes confiante, agora transparecia dúvida. Michele percebeu e prosseguiu. Quando decidi abraçar a luta pela inclusão, não fiz isso por status ou por querer aplausos. Eu fiz porque entendo o que significa ser invisível. Eu cresci vendo minha mãe lutando para ser ouvida em um mundo que não queria escutá-la. O apresentador desviou o olhar por um instante. A entrevista, que começara como um embate, agora tomava um rumo que ninguém poderia prever. Você acha que tudo o que sou hoje é uma farsa? Michele perguntou diretamente, sem perder a compostura. Então me diga, André, qual parte da minha vida você acha que é mentira? Ele abriu a boca para responder, mas não conseguiu. Pela primeira vez, percebeu que não tinha argumentos que pudessem invalidar o que ouvia. Eu não sou perfeita, ela continuou, mas sei o que significa lutar por algo maior do que eu mesma. Você pode não gostar de mim, pode discordar das minhas escolhas, mas o que não pode fazer é apagar minha história. André sentiu um nó na garganta. A mulher à sua frente não era a caricatura que ele esperava. Ela era real. E isso o desarmava. A câmera captava cada detalhe do rosto de Michele, mas naquele momento ela não estava mais ali. Sua mente viajou para um passado distante, para um dia que havia mudado sua vida para sempre. Você quer saber quem eu sou, André? Sua voz ecoava no estúdio. Então,
Deixe-me te contar sobre o dia em que descobri o verdadeiro significado da solidão e da fé. Ela olhou para um ponto distante, como se enxergasse algo além das paredes do estúdio. O público assistia em silêncio absoluto. Ninguém ousava desviar o olhar. O dia que tudo mudou Brasília, 1990. A menina de 8 anos corria pelas ruas do bairro simples onde morava. O sol escaldante iluminava as casas modestas e o ar cheirava a pão recém-assado da padaria da esquina. Michele segurava firme a mão da mãe, Dona Maria das Graças, que caminhava a passos rápidos. "Mamãe, por que aquele moço falou com a gente e você não respondeu?" perguntou Michele, franzindo a testa. A mãe parou, abaixou-se e segurou o rosto da filha entre as mãos. Os olhos dela, profundos e bondosos, transbordavam um amor que palavras nunca poderiam expressar. "Minha filha, eu não ouvi", respondeu com os sinais que havia ensinado à pequena. Naquele momento, algo despertou dentro de Michele. Uma indignação infantil misturada com uma tristeza que ela ainda não sabia nomear. Não era justo que sua mãe vivesse em um mundo que a ignorava. Não era justo que as pessoas falassem com ela e, ao perceberem sua surdez, simplesmente desistissem. Aquele dia foi o primeiro em que Michele sentiu o peso de ser filha de alguém que o mundo fingia não ver. Conforme crescia, Michele percebeu que sua mãe era tratada de maneira diferente. Nos mercados, nos hospitais, nos atendimentos burocráticos. Sempre havia aquele olhar impaciente, aquele suspiro impessoal de quem não queria perder tempo com alguém que não podia ouvir. Ela se lembrava do dia em que precisou ser a voz da mãe em uma consulta médica. Tinha apenas 12 anos e precisou explicar ao médico que sua mãe não podia ouvi-lo, mas entendia tudo se ele apenas escrevesse. O médico balançou a cabeça irritado. "Isso dá um trabalho", murmurou rabiscando o papel com desdém. Michele sentiu uma raiva silenciosa crescer dentro dela. Naquele instante, prometeu que um dia faria algo para que ninguém mais olhasse para sua mãe daquela forma. De volta ao presente, André limpou a garganta desconfortável. A história que ele esperava desmontar, agora o desarmava. "E você sabe, qual foi a minha resposta para esse mundo que insistia em ignorá-la?" Michele perguntou, trazendo a atenção de todos de volta para o presente. Ele não respondeu, apenas esperou. "Eu escolhi ser alguém que luta para que ninguém mais se sinta invisível", ela afirmou, e sua voz carregava o peso de anos de batalhas silenciosas. O público estava vidrado. Algo havia mudado naquela entrevista. O jogo que André tentava jogar estava agora em suas mãos. A entrevista já não era apenas um confronto entre Michele Bolsonaro e André Vasconcelos. Era um testemunho. A história que ela acabara de contar havia transformado o ambiente do estúdio e até mesmo o apresentador, antes seguro de si, agora parecia inquieto. Ele ajeitou o paletó e abriu a boca para tentar retomar o controle da conversa, mas foi interrompido por algo inesperado, uma voz vinda da plateia. "Eu preciso dizer algo." Todos se viraram para a origem do som. Uma mulher de meia-idade, cabelos grisalhos presos em um coque simples, levantava-se da terceira fileira. Suas mãos tremiam, enquanto segurava um lenço e limpava os olhos marejados. "Desculpe interromper", disse ela, a voz embargada. "Mas eu não posso sair daqui sem contar o que essa mulher fez por mim." O silêncio no estúdio era absoluto. O diretor da transmissão fez sinal para que as câmeras focassem na mulher. O apresentador hesitou, mas não teve escolha a não ser ceder a palavra. "Meu nome é Ana Lúcia", continuou a mulher. "Há 5 anos, minha filha sofreu um acidente e perdeu a audição. Eu me desesperei porque não sabia como me comunicar com ela. Fui de hospital em hospital procurando ajuda, mas ninguém tinha paciência para me orientar. Eu me sentia perdida. Até que um dia, no meio de um evento social, encontrei Michele Bolsonaro.
A câmera capturou o momento exato em que Michelle levou a mão ao peito, visivelmente emocionada. Eu mal conseguia falar, estava chorando, desesperada. Mas sabe o que ela fez? Ela segurou minha mão e me ensinou as primeiras palavras em Libras. Disse que minha filha jamais estaria sozinha, porque o amor de uma mãe supera qualquer barreira. Ana Lúcia fungou e olhou diretamente para Michelle. E foi por causa de você que eu aprendi a conversar com a minha filha de novo. Eu sou eternamente grata por isso. Michelle sorriu, os olhos brilhando. O impacto daquelas palavras foi imediato. O público que assistia de casa começou a comentar freneticamente nas redes sociais. A equipe técnica do programa se entreolhava, sem saber como reagir à reviravolta inesperada. O próprio André Vasconcelos, que até então conduzia a entrevista com um tom confrontador, estava visivelmente abalado. Ele pigarreou, tentou recuperar o fôlego e se inclinou para a frente. Michelle, você imaginava que essa história viria à tona aqui hoje? Ela sorriu. Eu nunca faço nada esperando reconhecimento. Faço porque acredito que esse é o meu propósito. A resposta simples, mas poderosa, fez com que André perdesse a postura por um instante. Ele abriu a boca para continuar, mas novamente foi interrompido. Dessa vez, por um som insistente, o telefone da produção tocava sem parar. O diretor atendeu e, após alguns segundos, arregalou os olhos antes de fazer um gesto apressado para a equipe. Temos uma ligação importante ao vivo, anunciou ele, a voz tensa. Michelle arqueou uma sobrancelha. André olhou para a produção. Confuso. Quem está na linha? O diretor fez uma pausa dramática antes de responder. Alguém que tem algo muito importante a dizer sobre Michelle Bolsonaro. O telefone tocava e a tensão no estúdio era palpável. As câmeras focavam no apresentador André Vasconcelos, que tentava disfarçar o nervosismo, e em Michelle Bolsonaro, que, apesar de curiosa, mantinha sua expressão serena. O diretor da produção fez um sinal para a equipe técnica abrir a linha. O som da chamada sendo atendida ecoou pelo estúdio, e uma voz rouca e pausada se fez ouvir ao vivo. Boa noite, aqui quem fala é Augusto Ferraz. Michelle piscou algumas vezes, tentando processar o nome. O apresentador, por outro lado, franziu a testa. Senhor Ferraz, poderia dizer ao público quem você é e por que decidiu ligar? Houve uma pausa do outro lado da linha, como se o homem estivesse escolhendo suas palavras com muito cuidado. Eu sou um ex-funcionário do governo e trabalhei durante anos em projetos sociais voltados para a inclusão. Mas essa ligação não é sobre mim, é sobre algo que Michelle fez há muitos anos sem que ninguém soubesse. O silêncio tomou conta do estúdio. Michelle manteve os olhos fixos no telefone, a respiração contida. Continue, incentivou André, visivelmente intrigado. A voz de Augusto soou mais firme quando ele começou sua revelação. Em 2019, eu fazia parte de um projeto que auxiliava mães solteiras com filhos surdos. Recebíamos muitas doações, mas uma delas me marcou profundamente. Recebemos um grande financiamento anônimo que possibilitou a construção de um centro de apoio completo. Fui atrás do doador para agradecer, mas tudo foi mantido em sigilo. Michelle fechou os olhos por um instante. Ela já sabia onde aquela história iria chegar. Passei meses tentando descobrir quem estava por trás disso. E só anos depois consegui confirmar que foi Michelle Bolsonaro quem doou todo o dinheiro e exigiu que seu nome não fosse revelado. A revelação caiu como uma bomba. O público que assistia de casa começou a comentar freneticamente nas redes sociais. No estúdio, os operadores de câmera trocaram olhares e André Vasconcelos se ajeitou na cadeira, visivelmente surpreso. Michelle respirou fundo antes de responder. Eu nunca fiz isso para que alguém me agradecesse, disse, sua voz carregada de sinceridade. Fiz porque acredito que temos a obrigação de ajudar quando podemos.
O apresentador não soube o que dizer. Ele havia preparado um programa para confrontar Michelle, para expô-la, para criar manchetes sensacionalistas. Mas a cada momento, a cada revelação, era ele quem estava sendo desarmado. Eu confesso que não esperava isso, disse André, passando a mão pelo rosto. Eu sempre ouvi muitas coisas sobre você, Michelle, mas não sabia dessa história. Ela sorriu levemente. Talvez porque as pessoas prefiram espalhar histórias que vendem mais, e não as que realmente importam. A plateia, até então em silêncio, começou a aplaudir. O som foi crescendo até tomar todo o estúdio. O próprio André, que até minutos atrás tentava desestabilizar Michelle, agora se via sem argumentos. O que deveria ter sido um ataque havia se transformado em uma vitória inesperada. Mas a noite ainda não havia acabado. O telefone tocou novamente. Dessa vez, a produção hesitou antes de atender. Mas quando o fizeram, a voz do outro lado fez Michelle arregalar os olhos. Olá, Michelle. Faz tempo que não nos falamos. O telefone ainda ecoava no estúdio quando André Vasconcelos levantou a mão, pedindo silêncio. Ele já havia perdido o controle daquela entrevista mais vezes do que gostaria de admitir. Mas não estava pronto para desistir. Inspirou fundo, recostou-se na cadeira e forçou um sorriso profissional. Michelle, não há como negar que suas ações causaram impacto aqui hoje, começou ele com a voz controlada. Mas eu não estaria cumprindo meu papel se não trouxesse à tona uma última questão. Michelle inclinou levemente a cabeça, esperando. Durante seu tempo como primeira-dama, muitos a admiraram, mas outros a criticaram, dizendo que sua atuação foi meramente simbólica, que apesar do seu engajamento, você não passou de uma figura decorativa, sem poder real para mudar nada. O que você tem a dizer a essas pessoas? A provocação estava lançada. Se existia um momento para derrubá-la, era esse. Michelle, no entanto, não recuou. Pelo contrário, seu olhar se firmou no do apresentador e sua expressão adquiriu uma intensidade que fez até os membros da produção prenderem a respiração. Eu entendo essa crítica, André. Sei que muita gente acha que eu deveria ter feito mais. Mas me diga uma coisa, você já tentou mudar um sistema inteiro quando todas as portas parecem fechadas? André não respondeu. Michelle continuou. Eu estive em lugares que ninguém do alto escalão se importava em visitar. Eu vi mães desesperadas segurando filhos sem acesso a tratamento porque ninguém investia nelas. Eu aprendi a lutar sem precisar gritar. Porque o verdadeiro poder não está em quem fala mais alto, mas em quem faz o que precisa ser feito sem esperar aplausos. A plateia estava hipnotizada. Até mesmo André percebeu que não conseguiria interrompê-la. Você quer números? Ela prosseguiu. Centenas de escolas públicas receberam treinamento em Libras durante o período em que estive à frente de projetos sociais. Incontáveis famílias foram assistidas por programas de inclusão que eu lutei para viabilizar. Se isso não é agir, então eu não sei o que é. O apresentador pigarreou, claramente desconcertado. Mas muitas dessas iniciativas começaram antes do seu envolvimento, tentou argumentar. Michelle assentiu sem hesitação. Claro que sim. E sabe por quê? Porque o mundo não gira em torno de mim. Meu objetivo nunca foi ser a dona de um projeto, mas sim fortalecer aquilo que já existia e dar voz a quem nunca teve espaço. O silêncio no estúdio era ensurdecedor. A provocação final de André havia sido esmagada com uma resposta que não deixava brechas. O apresentador passou a mão pela testa. Ele tentava se recompor, mas estava claro para todos que ele havia perdido o embate. Não porque Michelle o atacara ou jogara sujo, mas porque sua postura transparente e sua história falaram mais alto do que qualquer argumento preparado. A entrevista deveria ser um teste difícil para ela, mas no fim, foi ele quem saiu contestado.
O diretor da produção fez um sinal discreto. O tempo do programa estava no fim. Bom, André limpou a garganta. Acho que tivemos uma conversa mais intensa do que eu imaginava. Michelle sorriu. Isso é bom. Às vezes, é preciso confrontar as próprias convicções para enxergar além delas. O programa encerrou, mas o impacto estava longe de acabar. No instante em que as câmeras desligaram, André afundou na cadeira exausto. Ele sabia que no dia seguinte os jornais não falariam sobre Michelle sendo exposta. Falariam sobre ele sendo desmontado ao vivo pela mulher que muitos subestimaram. E, no fundo, ele sabia que merecia. A entrevista que deveria expor Michelle Bolsonaro ao ridículo tornou-se um marco inesperado na televisão brasileira. No dia seguinte, os principais portais de notícias não falavam sobre uma ex-primeira-dama acuada, mas sim sobre uma mulher que havia desarmado um jornalista experiente com nada além da verdade e da serenidade. Nas redes sociais, trechos da entrevista viralizavam. Comentários de apoio, surpresa e até arrependimento de antigos críticos tomavam conta da internet. Hashtags como Michelle desmontou, respeito se ganha com atitude e André perdeu ao vivo figuravam entre os assuntos mais comentados. E André Vasconcelos? Ele havia entrado no estúdio acreditando que tinha o controle, mas saiu com uma lição valiosa. Às vezes, a verdadeira força não está na voz mais alta, mas na firmeza de quem sabe exatamente quem é. Vivemos em tempos onde as pessoas estão sempre prontas para julgar, para atacar, para criar narrativas que as favoreçam. Mas no fim, a verdade sempre encontra um caminho para emergir. Michelle Bolsonaro não precisou elevar o tom, não precisou atacar de volta. Ela simplesmente mostrou, com palavras e ações, que caráter e propósito falam mais alto do que qualquer manchete sensacionalista. Se essa história te fez refletir, se você sentiu que essa história vale a pena ser compartilhada, não se esqueça de deixar o seu like. Isso nos ajuda a trazer mais conteúdos impactantes como este. E claro, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder nenhuma das nossas próximas histórias, cheias de emoção, reviravoltas e mensagens que fazem a diferença. Nos vemos na próxima!